Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, sou médica, clínica, cardiologista e no último vídeo a gente bateu um papo sobre hipertensão arterial. Então esse vídeo na verdade é uma continuação, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os principais remédios que a gente usa para o tratamento da pressão arterial. Dentre esses remédios, quais são os principais efeitos colaterais que esses tratamentos podem causar, tá bom? E o que a gente pode fazer de modificação de estilo de vida quando a gente tem esse diagnóstico, né? Se recebi o diagnóstico, estou hipertenso, o que eu preciso me preocupar agora, tá? Então, quais são os principais fatores associados à hipertensão? Um dos principais fatores é o tabagismo. Então, é fundamental, se uma pessoa é diagnosticada com hipertensão arterial, que ela interrompa o tabagismo. A gente vai fazer um vídeo só para tabagismo depois, porque é um assunto importante. Cigarro é fator de risco também para as doenças cardiovasculares, aumenta o risco de infarto, de AVC, de doenças pulmonares, de vários tipos de câncer, câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de boca, de língua. Então, realmente, o tabagismo, e não estamos falando só de cigarros convencionais, estamos falando também de cigarros eletrônicos, de vape, tá? Então, o tabagismo é um fator de risco muito importante para a hipertensão arterial e deve ser fortemente combatido, tá? Outro fator de risco muito importante é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, tá? Então, se algum dia alguém falou para você que você está roncando, é fundamental que seja feito rastreio se você não está tendo também apneias durante o sono. E se você está tendo essas apneias, se são muito significativas, né? Se você está tendo um número significativo a ponto de ter o diagnóstico de apneia do sono, tá? Essa doença, o que acontece, né? Uma série de pequenas obstruções da via aérea inúmeras vezes durante o seu sono, por uma série de motivos. Aumento da circunferência cervical, aumento do peso, por exemplo, uso de álcool antes de dormir pode ocasionar apneia do sono, né? Problemas otorrinolaringológicos, anatômicos mesmo, de nariz, de via aérea. Então, essas condições, elas podem causar apneia do sono. E é uma doença que tem muita associação com hipertensão, tá? Obesidade é outra doença muito importante. Então, se você está acima do peso, sobrepeso, obesidade, isso também é fator de risco para hipertensão arterial, tá? Então, esses são os principais fatores de risco associados à hipertensão arterial, tá? Então, são fatores de risco que a gente vai tratar e a gente vai combater para que a gente consiga controlar a pressão de forma adequada, tá? Se você é jovem abaixo de 35 anos, existem uma série de doenças que podem causar hipertensão arterial secundária, ou seja, a pessoa tem algum problema de saúde que está causando a hipertensão arterial. Então, pessoas jovens diagnosticadas com hipertensão arterial é um capítulo à parte. A gente vai fazer uma investigação se essa pessoa tem alguma dessas doenças. Existem uma série de doenças que a gente vai investigar para ver se tem associação, se tem alguma causa para aquilo, tá? Em não tendo, a gente vai seguir com o tratamento. O tratamento, na verdade, é para todo mundo, tá? A gente controla a pressão arterial hoje, é um fator de risco importante para lá na frente a gente não ter um problema de saúde maior. Um infarto, uma angina, um AVC, né? Tanto isquêmico quanto hemorrágico, tá? Então, os remédios que a gente usa para tratar a hipertensão arterial, hoje em dia a gente tem uma série de opções, eles são remédios seguros, muito tolerados e com poucos efeitos colaterais, tá? Uma das principais classes que a gente usa são os IECA/BRA, que a gente chama dentro da medicina, tá? Que são os mais famosos, é a losartana, candesartana, valsartana, tá? Ou mesartana, esses são os grupos dos BRA. E o grupo dos IECA, o captopril, enalapril, ramipril, tá? Esses que terminam com IL, tá? Quais são os principais efeitos colaterais dos IECA, que são esses que terminam com IL? Tosse. Então, se você tem tosse, geralmente a gente troca para o grupo do BRA, tá? Essas são drogas de primeira linha que a gente chama. E além dessas drogas, existem mais duas classes que também são drogas de primeira linha. A gente tem 3 classes, que são as classes que a gente usa ali e acaba, às vezes, precisando mesclar uma com a outra. Então, são essas classes. A classe dos IECA e BRA, a classe dos dipinos, que a gente chama, né? Que são os bloqueadores de canal de cálcio. Então, é o anlodipino, levalodipino. Essas também são drogas de primeira linha,
tá? São muito bem toleradas também. O principal efeito colateral do amlodipino é inchaço nas pernas e esse efeito colateral é bem comum. Então, quando a gente começa tratamento com amlodipino, às vezes a gente tem que parar, interromper, trocar pelo levalodipino por conta de inchaço nas pernas, tá? E a outra classe de drogas que também são drogas de primeira linha são os diuréticos, que é a hidroclorotiazida, clortalidona, tá? São os diuréticos tiazídicos que a gente chama. Então, essa classe de remédios, elas também são drogas de primeira linha. O principal efeito colateral delas é aumentar a quantidade de vezes que você vai ao banheiro fazer xixi, principalmente no início do tratamento. Depois de alguns meses com esses remédios, eles viram mais vasodilatadores do que propriamente diuréticos, tá? Então, depois dos meses iniciais que você está usando esses remédios, a tendência é que esses efeitos colaterais, esse efeito de aumentar a quantidade de vezes que você vai ao banheiro urinar, diminua, tá bom? Então, essas são as drogas de primeira linha que a gente usa, tá? E, eventualmente, se o paciente for precisar de mais de 3 remédios para o controle pressórico, aí a gente vai usando outros tipos de remédios, tá? Espironolactona, hidralazina, tem várias outras classes de remédio, atencina, tem várias outras classes de remédio que a gente pode usar para fazer um controle pressórico, tá? Eu não vou falar nesse vídeo sobre as gestantes, porque eu quero fazer um vídeo à parte sobre gestantes, tá? Porque é muito importante esse controle da hipertensão, da pressão arterial durante o período da gestação. E tem algumas particularidades, tá? Então vai ter um vídeo só para falar sobre isso, tá? Então esses são os principais remédios que a gente usa para tratar a hipertensão. Basicamente, se você é hipertenso, é fundamental que além do seu tratamento clínico com remédios, você também faça o restante do seu tratamento, que é dietas e exercício físico, tá? Na verdade, não é dieta, né? É uma modificação dos hábitos da sua alimentação, tá? É um tripé o tratamento da hipertensão. Então, o remédio sozinho, infelizmente, ele não vai fazer um controle pressórico 100% adequado se você não está cuidando desses outros lados do tratamento, tá? Então, atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutinhos todo dia, de segunda a sexta, de atividade física moderada, tá? Ou 75 minutos, pelo menos, de atividade física intensa por semana, tá? Então, atividade física é importante. Existe algum exercício que eu faça que seja melhor para o controle pressórico? Na verdade, qualquer exercício vai ajudar, tá? Inclusive o exercício de força, tá? Que a gente às vezes acha, quem faz crossfit, por exemplo, pode ficar hipertenso, né? Inclusive o exercício de força vai ajudar no controle pressórico, tá? Mas o exercício com isometria, então aquele exercício com a prancha, por exemplo, exercício que você fica apertando manualmente, hand grip, então exercícios de isometria, eles parecem ter uma relação um pouquinho melhor ali para controle pressórico, tá? Mas na prática é exercício físico, qualquer que seja, o que você gostar, o que encaixar no seu dia a dia e no que você consegue fazer, tá? E a parte da mudança de hábitos alimentares é muito importante. Então hoje a gente sabe que a dieta DASH, que a gente chama, é a principal ferramenta que a gente utiliza para o controle pressórico. E essa dieta nada mais é do que uma dieta rica em frutas, verduras e com menor ingestão de sódio, tá? Então, isso é um dos principais fatores, um dos principais pilares no controle pressórico, tá bom? Então, o tratamento é um tripé. Não adianta você tomar só o remédio, você também precisa fazer a sua parte no restante do tratamento, tá? Lembrando que a pressão alta, ela é um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares. E é um fator de risco modificável, que a gente consegue fazer um controle bacana, um controle bem adequado. E se você recebe o diagnóstico de hipertensão arterial, é fundamental que você visite o seu médico, o seu clínico, cardiologista, pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Então, toda vez que a gente inicia um tratamento, é importante que você vá fazer um retorno com o seu médico, para o seu médico poder avaliar como é que está sendo, se você teve algum efeito dos remédios, né? E como é que foi o efeito do remédio no seu corpo, se fez um controle pressórico bacana, tá? Então, é fundamental o segmento desse acompanhamento. Não basta você ir receber o diagnóstico
e começar o seu tratamento e tchau. Não, você deve seguir esse acompanhamento, né? Eventualmente, o controle que você tem hoje com os seus remédios pode não ser suficiente para um tempo depois. Então, esse acompanhamento, esse segmento é fundamental, tá bom? Fiquem ligados para o próximo vídeo. O vídeo de hoje foi a finalização aí sobre a hipertensão arterial, um tema muito importante dentro da cardiologia. Até o próximo.